Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso intermediário de Flutter, ainda vendo um pouquinho de Firebase. Na aula de hoje a gente vai falar sobre mais uma ferramenta das tantas boas que o Firebase nos oferece, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre o Crashlytics. O Crashlytics aqui no Firebase, ela é uma excelente ferramenta onde a gente consegue capturar e oferecer relatório dos nossos erros, ok? Então ela é muito importante a gente ter isso no nosso app para entender a saúde do nosso app, para pegar os erros que estão acontecendo, que estouram lá quando os nossos usuários estão utilizando, ok? Então a gente vai configurar o Firebase Crashlytics hoje na nossa aplicação. Essa vai ser uma aula rápida porque não tem tanto segredo para trabalhar com esse cara, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a dependência desse cara. Flutter, Pub, Add, Firebase, Crashlytics. Acho que é assim que escreve, vamos ver. Enquanto ele vai instalando, a gente vai... Opa, legal. Já está instalando aqui a dependência para a gente. Vamos confirmar aqui no PubSpec. Então, Firebase Crashlytics aqui. Perfeito. Vamos configurar o nosso projeto. A gente sempre precisa fazer algumas pequenas configurações, ok? Qual que é a primeira configuração que a gente vai fazer, David? Aqui dentro da Android, eu tenho o Gradle, vamos achar aqui, Build Gradle. A gente vai adicionar uma dependência. Qual que é essa dependência? ClassPath. com.google.firebase. E qual que é o serviço que a gente quer? É o Firebase Crashlytics Gradle. Em qual versão? A última versão disponível é a 2.7.1, no momento que eu gravo essa aula. Beleza? Então, com Google Firebase, Firebase Crashlytics-Gradle 2.7.1. Beleza. Vou copiar esse cara aqui pra gente, até aqui. A gente vai utilizar isso já. Agora, dentro do outro Android App Build Gradle, aqui a gente vai aplicar o plugin. Pode ser... Aqui depois das services. Então, apply o nosso plugin. Qual é o plugin? Faltam 2 pontos aqui. Com Google Firebase .crashlytics. Com Google Firebase Crashlytics. Salvei esse cara. Em teoria, agora o nosso Crashlytics já está funcionando, ok? Vamos aguardar que ele subiu o nosso app. Beleza? O que vai ter que acontecer então? Aqui eu tenho um adicionar SDK, que ele tem mais ou menos aqui um tutorialzinho do que a gente tem que fazer, tá? Então é sempre legal também seguir esses tutoriais, ó. Aqui ele fala aqui, então adiciona lá no Build Gradle, aquele cara que a gente adicionou. Aqui, manda adicionar umas outras coisas também, mas a gente já realizou a inclusão. O Crashlytics a gente já adicionou também. E é isso. Aí a gente vai forçar aqui já uma exceção para ver se essa exceção já vai vir aqui para o Firebase, beleza? Então vamos ficar de olho aqui no depurador, que se alguma coisa a gente configurou errado, ele já vai falhar nesse momento, tá? Enquanto vai subindo, como que a gente garante que isso está funcionando? Agora a gente tem um cara aqui, que é o Firebase Crashlytics Instance. Então, lembrando, toda vez que a gente vê algo que tem um ponto instance
internamente esse cara é um singleton, ok? Então a gente pode andar aqui dentro, a gente vai ver que internamente, ó, esse é um construtor privado, ele tem uma classe estática aqui que é um singleton. Então isso é muito legal de saber também. E o que a gente quer fazer do singleton aqui? A gente quer executar nele, ele tem um método aqui onde ele vai dar um crash. A gente quer executar esse crash. Porém, nota-se que o crash... bom, acho que só isso pro crash já tá bom. Só isso aqui ele já vai forçar esse crash pra gente. E o crash vai ter que aparecer aqui no Crashlytics. Então vamos aguardar o nosso app subir. Como é a primeira vez que eu estou executando após adicionar a dependência, ele vai demorar um ticão, porque ele vai configurar um monte de coisa aqui do nativo. Ele vai baixar as dependências e tudo mais. Então vamos aguardar. E assim que ele terminar, eu já salvo esse código, a gente já executa e já vai ver se o crash vai acontecer aqui. Assim que isso acontecer e se acontecer com sucesso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das configurações que o Crashlytics oferece para gente. É bacana conhecer. Por quê? Porque esse cara a gente consegue pegar exceções do Flutter e exceções de negócio, ok? Então, em muitos dos casos, a gente vai querer lançar para o usuário uma determinada exceção, uma business exception, uma repository exception, uma use case exception. Então, por algum motivo, a gente quer lançar uma exceção personalizada. E a gente quer que lá no Crashlytics a gente tenha o rastreio dessa informação. Beleza? Então é dessa forma também que eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica esse tipo de exceção e captura ela. A gente também pode trabalhar com logs, com N tipo de logs, seja um crash também fatal, não fatal, a gente consegue tudo especificar essas informações, ok? O que a documentação do Firebase e Crashlytics recomenda para a gente? Que eu não execute o Firebase e Crashlytics em tempo de desenvolvimento. Tem problema, David? Não tem. Mas a recomendação deles para não misturar as informações é não executar em tempo de desenvolvimento, em tempo de depuração. Então, só execute ali quando não estiver debugando, ok? Mas, para o nosso exemplo, para as nossas aulas, não tem problema. Nada aqui vai ser afetado. Ele está terminando de rodar o Gradle. Ele já está configurando aqui, então, o Crashlytics plugin lá no nativo. Aqui ele deu uma nota para a gente, que o nosso plugin teve um override, que ele tem uma API depreciada, não tem problema para o nosso caso. A gente está trabalhando com a última versão que o Flutter disponibiliza para a gente, ok? Então, mais um tiquinho aqui no Firebase, Crashlytics. Então, o Crashlytics é uma das ferramentas de monitoramento. É interessante e muito importante conhecê-la. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, pessoal, enquanto sobe aqui, conta aí pra mim, escreve aqui nos comentários, aproveita. O que vocês estão achando dessas aulas? Vocês estão gostando das aulas de Firebase? Vocês estão esperando alguma coisa a mais? Tem alguma coisa que eu ainda não abordei que vocês gostariam que eu abordasse? É muito, muito, muito importante para mim receber esse feedback de vocês, porque é através desse feedback que eu vou poder trazer mais conteúdo, fornecer novas aulas, fornecer também novos exemplos, ok? Então, se algum exemplo não está ficando legal, ou, muito importante, se alguma explicação não ficou boa, não ficou entendível para vocês, fala aqui que eu faço e gravo novamente essa aula. Não tenho problema nenhum quanto a isso, tá, pessoal? O meu intuito com essas aulas é muito ajudar vocês. É passar aqui um conhecimento, passar realmente um pouquinho da minha vivência do dia a dia, e eu gostaria muito que vocês tivessem esse acesso totalmente gratuito, tá? Então é muito com essa intuição que eu faço, de ajudar totalmente a comunidade. Eu espero que vocês gostem, que vocês realmente abracem esse conteúdo, me ajuda aí, comenta, dá o joinha, compartilha as aulas, que isso vai me ajudar muito e me motiva muito a trazer conteúdo novo para vocês, beleza? Então, nossa aplicação ainda está rodando aqui o Gradle. Opa, só foi falar que ele
terminou, ele está fazendo agora o build e instalando a nossa APK, já está subindo aqui. Aparentemente, não deu nenhum problema na nossa configuração, beleza? Isso é importante. Então, vamos terminar. Ele vai mostrar aqui o app, a gente vai correr aqui para o Firebase, ó. App detectado. Opa, legal. Então, agora o Crashlytics já fez a detectação do nosso app. Estamos aguardando uma falha. Ou seja, ele precisa que a gente rode esse instance crash aqui, que ele vai forçar uma falha e a partir dessa falha o Crashlytics vai receber essa informação. Então, ó, não tinha salvo, vou salvar agora, ele está salvando, eu vou fazer aqui o hot restart. Hot restart. Então, assim que ele reexecutar o main, ele vai executar essa falha e a gente vai correr ali para ver se realmente aconteceu e ela foi notificada. Olha que legal aqui. Então, fatal exception dentro da main. Legal, era isso que a gente esperava. Agora a gente vai fazer aqui uma atualização e vamos ver se esse crash já foi reportado. Beleza? Eu sei que o Firebase nem sempre reporta todos os crashes em real time, então é muito importante ter e saber dessa informação. Mas olha aqui que legal, o nosso painel agora já é visível. Então a gente tem aqui algumas informações, ó. Eu tive uma falha aqui no dia 19, quando eu gravo essa aula, ok? E aqui a gente tem várias informações aqui a respeito dessa falha. Então, qual que é o novo problema aqui que aconteceu, ó? Posso abrir aqui a pilha de erro, entender aqui um pouquinho ó, o que aconteceu. É um pouco mais difícil realmente entender essa stack, tá? Então eu recomendo que vocês estudem um pouquinho. Aqui ele fala pra gente, ó. Isso é um teste, ok? Causado por uma chamada .crash no Dart. Beleza? Perfeito. Então a gente sabe que esse crash veio através desse evento. Então o nosso Firebase Crashlytics já está configurado. Agora a gente vai fazer aqui algumas configurações adicionais para fornecer de fato uma aplicação na prática, beleza? E como que a gente pode fazer isso? Então a primeira configuração que a gente precisa fazer é pegar os erros de Flutter. Toda vez então que acontece um overflow, que acontece alguma coisa ali que o Flutter vai empurrar um erro para frente, a gente tem que capturar esse cara para o Crashlytics conhecer. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai configurar aqui que o Flutter error no onError, então no evento de erro, agora ele recebe por padrão, toda vez que um erro acontecer, ele vai receber o Firebase Crashlytics Instance Record Error. Então ele vai receber esse evento aqui. Se a gente colocar o mouse em cima do onError, vocês vão ver que ele é uma function de Flutter Error Details. E o Record Flutter Errors, ele é uma function de void também, Flutter Error Details. Beleza? Então a gente está falando agora que o padrão do Flutter Errors, o evento de erro que recebe os erros, ele vai executar a partir desse cara do Firebase Crashlytics, ok? Então com essa linha aqui eu já capturo todos os erros de Flutter, muito importante, ok? Aí eu tenho mais uma configuração importante para fazer. Eu quero também pegar erros de negócio. Lembra que eu falei para vocês? Em determinado momento dentro do nosso desenvolvimento, a gente faz exceções, business exceptions, exceções personalizadas, exceções de negócio. Como que a gente captura esse tipo de exceção? Através de uma RunZoned Guard. O que é essa zona guardada aqui de fato? Ela vai encapsular a nossa inicialização do app e vai pegar todos os erros que vai acontecer ali e vai fazer determinado evento com esse erro, ok? Então, como que ele funciona? Aqui na nossa classe CBEM, a gente vai criar aqui então a RunZoned Guard. Esse cara, ele espera... ele espera uma função aqui no body, então uma função assíncrona, porque eu tenho vários awaits ali dentro, e ele vai executar alguma coisa. O que ele vai executar? Tudo isso aqui. Então vamos mover aqui para dentro. Opa!
Ctrl+X, Ctrl+V, beleza. E agora, quando algo que está aqui dentro, ó, então vamos dar uma olhada. Então, quando qualquer coisa disso aqui falhar, ele vai capturar e ele vai, através do onError dele, tomar uma ação, beleza? E que ação que a gente espera tomar? Então, o onError, ele vai devolver para a gente o error e ele também devolve para a gente a stack do error, ok? Então, ó, error, que é um objeto, e a stack, que é o stack trace, é de fato o erro que aconteceu, beleza? Então, vamos chamar aqui o Firebase Crashlytics Instance e vamos chamar aqui o Record Error. Então, esse Record Error, ele recebe o error e ele recebe a stack, beleza? Deixa eu ver aqui, tem um parêntese a mais que a gente não precisa e dessa forma aqui eu tenho uma zona segura. Só separando assim, acho que assim fica mais legível. Boa. Então a gente tem aqui uma zona segura, onde todas as exceções que ocorrerem aqui dentro, a gente vai capturar o erro e a stack trace e vai enviar para o Crashlytics para a gente ter essas informações. Beleza? Então, a partir disso, a gente agora está munido para pegar todas as exceções que acontecerem no nosso app. Vamos fazer um teste? Então, aqui na nossa RUM page, vamos adicionar aqui um botão. Então, eu vou criar aqui um Elevated Button. O onPressed dele vai ser uma função que já a gente vai disparar aqui uma exceção. E o child vai ser aqui um text que vai ter um btn. Ele está reclamando porque esse cara não está constante. Vamos só adicionar o constante, é uma boa prática, ok? Não se esqueçam disso. E agora o que a gente vai fazer no onPressed então? Então a gente vai disparar agora uma função para estar pegando e entendendo aqui esse erro. Deixa eu pegar aqui uma função para a gente executar. Então, vamos supor que o nosso botão ele vai fazer determinada lógica de negócio, porém, essa lógica ela aconteceu um erro, ela estourou uma exceção, seja de negócio, qualquer coisa. Então, a gente vai devolver aqui para trás um throw, um error, ok? E esse error aqui, a gente vai ver ele lá no Firebase. Vou devolver uma exception, acho que... E a exception aqui, ela pode receber uma mensagem. Então, erro manual. Beleza? Vamos subir aqui o nosso erro. Vamos subir a nossa aplicação. Vamos apertar, então, esse Elevated Button. E vamos caçar aqui dentro, então, do Crashlytics, a informação sobre esse erro, beleza? Então, ele está subindo nossa aplicação. Enquanto ele sobe. E é interessante falar que aqui a gente tem alguns filtros. Eu consigo filtrar pela versão do meu app. Onde fica essa versão? Lá dentro do PubSpec, ok? Consigo filtrar pela versão, pelo build, ok? Quais são os erros, quais erros acontecem para cada versão. Então, dessa forma, eu consigo rastrear se um erro que aconteceu na versão passada está acontecendo na nova versão. Então, é muito legal conhecer e explorar cada vez mais essa ferramenta. Ele está subindo aqui o app para a gente, vamos aguardar um pouco. Agora essa subida vai ser um pouco mais rápida do que a anterior, tá? A gente pode ter aqui também algumas informações. Vamos criar aqui um init_state. Aqui no init_state, só a título de curiosidade e exemplo, então Firebase Crashlytics Instance, eu tenho aqui log, posso gravar logs, ó. O app foi inicializado. Lembrando, a gente ainda não viu Firebase Analytics.
O Firebase Analytics é onde eu utilizo para tagueamento, para taguear todos os eventos que acontecem no meu app. Isso aqui é meramente um exemplo para vocês conhecerem que eu posso ter logs, ok? Quando eu vou aplicar esse log? Quando, por exemplo, no meio de um cálculo, de alguma lógica de negócio, eu queira ter um log ali para falar, ó, estou colocando um log pois já uma exceção vai ocorrer. Só para ficar melhor, até para não ficar aqui esse cara, vamos colocar aqui no nosso botão, ó. Ocorreu uma exception manual. Beleza? Então a gente tem um log seguido pela exception, que vai ter a stack, vai ter todas as informações do erro. Vou matar aquele init state ali, não precisa mais. Era só para fins didáticos. Vou salvar o código, aguardar um tiquinho. Beleza, hot reload completo e vamos apertar o botão. Ó. Apertei o botão, aconteceu uma exception. Beleza, a exception aqui aconteceu. Bonitinho, ó. Erro manual. É justamente essa informação que a gente passou aqui dentro. E a gente também fez aqui um instance log. Ocorreu uma exception manual. Vamos caçar se chegou alguma coisa aqui no Crashlytics agora, beleza? Então, olhando aqui no Crashlytics. Essa falha ainda não chegou pra gente. Então, é aquilo que eu tinha comentado. Nem sempre todos os crashes chegam direto na sequência. Às vezes eles demoram um pouco para acontecer, ok? Ainda não chegou. Enfim, não vou segurar mais vocês. Para essa aula, isso era um exemplo que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Também posso devolver aqui um error, por exemplo. Vamos fazer aqui com o error. Vamos ver se eu já consigo capturar ele um pouco mais rápido. Executei aqui o erro. Ele deu o erro aqui pra gente, a mesma coisa. Vamos ver se ele já caiu aqui no Crashlytics pra gente. Mas, então, só relembrando, os crashes não acontecem em real time. Eles não são reportados em real time. Eles são reportados em lotes. Essa mesma coisa acontece com outros produtos do Firebase, tá? Então depois a gente vai ver isso também. E, bom, pessoal, para essa aula era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, então. Como configurar para pegar os erros de Flutter, como configurar as zonas aqui para pegar os erros erros de negócio, ok? Erros manuais que a gente lança. Como a gente pode utilizar o log também do Crashlytics para ter ainda mais detalhes sobre as exceções, ok? Então ele realmente ainda não subiu, não tem problema. Depois a gente vai atrás dessa informação. O que mais? Acho que para essa aula, pessoal, era isso então que eu tinha para mostrar para vocês, tá? O Crashlytics ele tem mais informações, a gente pode explorar um pouco mais ainda ele. Se vocês olharem aqui a instância dele, ele tem outros tipos aqui, ele pode enviar erros customizados, N tipos de informações, ok? Então, espero que vocês gostem dessa aula, é uma ferramenta muito boa, coloquem nos apps de vocês, isso vai trazer muitas métricas de qualidade, ok? Onde vocês vão ter total noção da saúde do app de vocês. Então, para essa aula era isso, espero que vocês gostem, até a próxima, valeu, falou, é nóis!